compartilhamentos e muita curtição. Seu like não pode parar. Vamos juntos nessa, não tenho o que deletar. Top One na rede vai te conectar. Vem curtir com a gente, alegria vai te contagiar. Gravado nas ruas, nas praças e nos bares, para ser assistido no celular e telões. A gente se encontra pra compartilhar opiniões. Política, esporte e religião. Todos têm uma voz, todos têm uma visão. Top One na rede já vai começar. Vem que eu vou te mostrar o que é bom demais. Direto de Campos dos Goitacazes, faz saco de geral. No ritmo que agita o seu astral. Bora postar que aqui é o seu lugar. Top One na rede, vem comigo, vem postar. Vem. Compartilhamentos e muita curtição. Seu like não pode parar. Vamos juntos nessa, não tenho o que deletar. Top One na rede vai te conectar. Vem curtir com a gente, alegria vai te contagiar. Gravado nas ruas, nas praças e nos bares, para ser assistido no celular e telões. A gente se encontra pra compartilhar opiniões. Política, esporte e religião. Todos têm uma voz, todos têm uma visão. Top One na rede já vai começar. Vem que eu vou te mostrar o que é bom demais. Direto de Campos dos Goitacazes, faz saco de geral. No ritmo que agita o seu astral. Bora postar que aqui é o seu lugar. Top One na rede, vem comigo, vem postar. Vem. Compartilhamentos e muita curtição. Seu like não pode parar. Vamos juntos nessa, não tenho o que deletar. Top One na rede vai te conectar. Vem curtir com a gente, alegria vai te contagiar. Gravado nas ruas, nas praças e nos bares, para ser assistido no celular e telões. A gente se encontra pra compartilhar opiniões. Política, esporte e religião. Todos têm uma voz, todos têm uma visão. Top One na rede já vai começar. Vem que eu vou te mostrar o que é bom demais. Direto de Campos dos Goitacazes, faz saco de geral. No ritmo que agita o seu astral. Bora postar que aqui é o seu lugar. Top One na rede, vem comigo, vem postar. Vem. Compartilhamentos e muita curtição. Seu like não pode parar. Vamos juntos nessa, não tenho o que deletar. Top One na rede vai te conectar. Vem curtir com a gente, alegria vai te contagiar. Gravado nas ruas, nas praças e nos bares, para ser assistido no celular e telões. A gente se encontra pra compartilhar opiniões. Política, esporte e religião. Todos têm uma voz, todos têm uma visão. Top One na rede já vai começar. Vem que eu vou te mostrar o que é bom demais. Direto de Campos dos Goitacazes, faz saco de geral. No ritmo que agita o seu astral. Bora postar que aqui é o seu lugar.
compartilhamentos e muita curtição. Seu like não pode parar. Vamos juntos nessa, não tenho o que deletar. Top One na rede vai te conectar. Vem curtir com a gente, a alegria vai te contagiar. Gravado nas ruas, nas praças e nos bares, para ser assistido no celular e telões. A gente se encontra pra compartilhar opiniões. Política, esporte e religião. Todos têm uma voz, todos têm uma visão. Top One na rede já vai começar. Vem que eu vou te mostrar o que é bom demais. Direto de Campos dos Goitacazes, faz saco de geral. No ritmo que agita o seu astral. Bora postar que aqui é o seu lugar. Top One na rede, vem comigo, vem postar. Vem. Compartilhamentos e muita curtição. Seu like não pode parar. Vamos juntos nessa, não tenho o que deletar. Top One na rede vai te conectar. Vem curtir com a gente, a alegria vai te contagiar. Gravado nas ruas, nas praças e nos bares, para ser assistido no celular e telões. A gente se encontra pra compartilhar opiniões. Política, esporte e religião. Todos têm uma voz, todos têm uma visão. Top One na rede já vai começar. Vem que eu vou te mostrar o que é bom demais. Direto de Campos dos Goitacazes, faz saco de geral. No ritmo que a... Opa, boa tarde! Então, galera, tô aqui essa semana com meu amigo Frederico, ou Fred Rangel, posso... Olha, se você falar Frederico, fica melhor atualmente. Tá melhor hoje. O contexto aqui... O contexto da cidade é melhor Frederico, mas o pessoal conhece como Fred mesmo, é sabe? É o carinho já. É verdade. E realmente, trabalho prestado ao longo desse tempo acaba trazendo mais amizade. Você sabe que a única pessoa que me chama de Frederico, as duas únicas, minha irmã e minha mãe. Fora isso, não tem ninguém da família. Então, é até estranho chamar Frederico, né? Mas como tem, às vezes, os homônimos, né? Aquela coisa toda, é melhor. No momento, é melhor Frederico. A ideia é só... Eu optei pelo Papauá. Assim eu elimino... eu até te perguntei por que esse nome, né? E aí você acabou encontrando uma identificação, uma coisa também comum também, né? Sim. Da fala. Você da fala e eu também, né? Eu custei a falar, né? Olha só, do jeito que eu falo hoje, e vocês vão achar curioso. Mas cuidado, se a sua criança não fala muito quando é pequena, há um risco dela sair falando demais depois, né? A minha mãe levou na época o doutor Henrique Oliveira, que era pediatra, né? Sim. O pai do doutor Chicão e tudo. Sim. E ela me levou e falou, olha, eu acho que ele é mudo, já vai fazer 2 anos e ele não fala. Aí o doutor Henrique, segundo a minha mãe, né, falou assim, ele fala sílabas. Papá, mamá, fala sílabas. Oralizado. Então é questão de tempo. Se ele fala sílabas, ele vai falar. Ele não é mudo. Hoje educador. O educador e falo pra caramba, né? Comunicador aqui também. Nós temos um programa no sindicato toda segunda-feira, às 7 da noite, que é aquele horário que o pessoal, a maioria já deu 6, 10, 12 aulas na segunda, e aí acompanha, né, um pouco do... Troca ideia com a gente, né? Porque você ainda é formado, né, em jornalismo, mas eu sou um severino, um quebra-galho, porque eu sou professor de formação, não fiz curso algum de jornalismo, nem desse tipo de trabalho aqui, né, visual, mas pela necessidade do sindicato e pela boa vontade que a gente tem, a gente vai rompendo as barreiras e vai vencendo. Né? Tá sendo bênção, 92 instituições, né? O programa é do sindicato. Sindicato. Então hoje a gente vê tem 2 Freds. Se bobear, tem até mais. Ainda tem em casa ainda. Tem em casa, tem o pai Fred, que às vezes, né, tem que intervir na escola das filhas. Rapaz, é complicado isso, né? E tem gente que não consegue diferenciar. Isso que é interessante.
Bem... Esses dias num programa tinha uma pessoa falando de colégio estadual e eu não respondi. Eu até falei, olha, esse programa aqui não é de escola estadual, é do sindicato dos professores, da rede particular, porque tem que limitar, né? Senão a pessoa fica doida e acaba cometendo às vezes até indelicadeza, né? Que não deveria. E pela educação, nosso estado do Rio de Janeiro tá tendo avanços assim. Está tendo avanços. Bem... A gente, na verdade, né, em termos de panorama, né, amigo? Porque poucas pessoas sabem. O estado do Rio, ele tem 92 municípios e, em termos de Secretaria de Educação, ele é dividido em 15 regionais. Então, 92 que se dividem em 15. 14 são regionais mesmo por conta do território e uma regional, ela é composta, chamada de DIESP, ela é composta por unidades socioeducativas e aí ela não tem uma área de atuação. Ela tem no estado do Rio todo, a DIESP. Então, a DIESP, por exemplo, tem colégio no Rio, tem colégio em Niterói, tem colégio aqui em Campos, indo para São Fidélis. Né? Não sei se você sabe, perto daquela usina que fechou, de suco, Bela Joana. Bela Joana. Ali é da DIESP, não é do Norte Fluminense. E na nossa regional do Norte Fluminense, eu atuo como diretor administrativo, cuidando de 10 cidades. 10 cidades. 10. Nessa divisão aí de 92, sobraram 10 aqui pro norte, entendeu? A gente olha aqui, Campos, né? Já é um tamanho... Das 10 cidades, Campos é onde tem o maior número de colégios, né? Mas nós cuidamos dessa área mais próxima nossa, né? Campos, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, a gente costuma brincar dos Santos, né? São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, São Fidélis. Aí vem Cardoso. Cardoso Moreira também é nosso. E Talva já é noroeste, né? Ali é a divisão. Aí vamos para a área mais à frente. Aí nós temos Quissamã, Carapebus, Macaé, Rio das Ostras e Conceição de Macabu. Então a gente pega divisa com a Serrana, divisa com a Baixada Litorânea, porque depois da gente em Rio das Ostras já começa a regional Baixadas Litorâneas, que vem esse Cabo Frio, Búzios, aquela área toda. E a gente pega aqui também divisa com o Noroeste, onde vem a sede em Itaperuna e Talva já é de Itaperuna. Cardoso Moreira já é Campos. Já é o Norte Fluminense, né? Então descobrimos outro Fred também que gosta de dirigir, né? Eu gosto. Gosto porque a gente trabalha com veículo próprio da secretaria, mas a gente que é o motorista. Porque... não tem esse negócio de moleza, não. A gente dirige e vai até o colégio visitar e tem esse negócio de motorista sentadinho atrás, não. Né? Aqui em Campos, no ano passado, salvo melhor juízo, teve uma dessas páginas de notícias da cidade que tentou fazer uma fake news falando da alimentação de uma das instituições daqui da cidade. Sim. Aí eu fui, cara de pau como sou, bati na porta, conversei com a diretora. Não, pode ir lá. Pode ir lá. E fui. A merenda... Eu só não preciso usar a touca, né? Mas brincadeira. Mas a merenda da rede estadual, modéstia à parte, é de excelência. Os nossos diretores aí que estão assistindo a gente, né? Os diretores dos colégios, eles têm autonomia administrativa e financeira. Sim. Isso aí diferencia muito a gestão da rede estadual para a gestão municipal, por exemplo. Né? Eu já fiz parte dessa rede municipal e uma das grandes dificuldades do gestor da rede municipal é justamente essa. Você imagina, quebra uma torneira e você sabe que esses problemas acontecem na casa da gente. Imagina um local onde tem 500, 800, 1.000 pessoas usando. Maçaneta, torneira, cano, furou, o vidro quebrou. O diretor da rede municipal, ele fica impotente. Ele tem que pedir à secretaria para que envie uma empresa de manutenção. Isso. O da rede estadual, não. Ele recebe mensalmente um recurso para a manutenção das escolas. Então, esse recurso, ele faz a administração financeira. Ele tem associação, que é formada por professores, pais de alunos, enfim, ele tem um grupo e ele é o presidente e ele faz a gestão administrativa e financeira. Isso é maravilhoso. Aquela torneira é consertada no mesmo dia. Não tem motivo. E em muitos desses casos, a gente fala, às vezes, torneira, que parece uma coisa simples, mas para uma criança ali, para poder lavar a mão. Sim. Gente, eu já vim da rede municipal, né? Sou professor da rede municipal de Campos e posso conferir isso aí. Já chegamos a ficar sem merenda e, consequentemente, sem aula, porque a torneira quebrou. E não teve o reparo emergencial. A gente trabalha com engrenagem, né? Quebrou um dentinho daqui. Acabou. Aí você tira a merenda, você não pode, no mínimo, dar a aula completa, porque os alunos têm fome, né? E não conseguem. Aqui a gente viu agora no início, né? A gente está no início do ano, mas no início do ano letivo,
A gente viu escolas municipais que o ar-condicionado era um problema que tive. Nós ainda temos uma pequena demanda de climatização, mas é mínima. Porque cada um tem autonomia de E aí você tem nessa rede do Norte Fluminense, composta por 92 colégios, aproximadamente 50 mil alunos que a gente cuida, você ainda tem 14 unidades dessas 92 que ainda tem, não pela falta do aparelho do ar-condicionado, mas elas têm a questão da carga da rede elétrica da escola não suportar. Um dos ícones que você vê todos os dias, Jornal da Manhã, eu gosto muito de jornal. Cada um tem uma característica, né? A parte esportiva eu não assisto. Também. Não. Eu soube que ontem teve um negócio do Brasil aí que eu nem olhei. Olha, eu assisti Ratinho, pra você ter ideia. Eu fui pro Ratinho do SBT. Então, a parte de notícias eu gosto muito. E o Colégio Nilo Peçanha, ele está em evidência no Jornal da Manhã, do almoço e da noite. Climatização do Nilo Peçanha. Gente, o Nilo Peçanha tem 100 anos de existência. O Nilo Peçanha é um prédio histórico. Sim. Até para se colocar ventilador, não se consegue. Porque o Nilo tem uma parte que é histórica e tem uma parte mais atual. A parte atual pode-se colocar ventilador, ar-condicionado, tranquilo, porque a rede é outra. Agora, a parte histórica está em estudo ainda de como fazer. O calor desse ano foi diferenciado, porque você imagina, se o colégio existe há 100 anos, por que esse ano todo mundo resolveu reclamar do calor de um colégio de 100 anos? Não é interessante isso? Assim, não estou dizendo, gente, que não sou contra a climatização. Pelo contrário. Hoje a climatização se faz necessária. Não é uma questão de luxo. É uma questão de necessidade. Você não consegue ficar prestando atenção 5 horas de aula com fome e no calor. Um exemplo, né? Graças a Deus, com fome você não tem esse problema. Mas o calor ainda tem. Então, quando você percebe em uma rede de 10 cidades aqui do Norte Fluminense, onde de 92 colégios, 14 não são climatizados, é muito pouco. Sim. Não chegamos ainda à totalidade. Mas... né? Não vamos chegar à totalidade, se Deus quiser. Isso aí é fato. Isso. Só que a gente já caminhou muito. Né? Geralmente as obras têm que ocorrer no período de férias. Sim, tem essa questão toda para não atrapalhar essa coisa toda. E obra, tem licitação, enfim, você não faz obra como faz na casa da pessoa, né? E você falou também, no caso só de emergencial, mas aí também não é o... a manutenção, ela é um valor para manter, né? Não dá com a verba de manutenção para você fazer um grande reparo, porque não é só reparos, né? A verba de manutenção, ela cobre material de limpeza, papel, toner, cartucho, tudo isso é comprado com o dinheiro da verba de manutenção. Então, uma escola, só para você ter uma ideia, né? É bom que as pessoas entendam. Eu acho que eu vou abrir a caixa preta, né? Mas não sabe dos detalhes, né? Então, uma escola hoje que tem 1.600, 1.700 alunos, ela recebe por mês em torno de 25 mil para manutenção. E de merenda, ela recebe 35 a 37 mil por mês para comprar merenda do governo estadual e ainda recebe mais de 10 mil mensais do governo federal de uma verba chamada PNAE, do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, no final, o diretor vai ter aproximadamente 50 mil de merenda para comprar, isso numa escola de 1.600 alunos, 1.500 alunos. 50 mil de merenda e 26 mil de manutenção por mês. São 10 repasses desses valores, entendeu? Então não dá para faltar nada. E aí é difícil administrar? Lógico que é difícil, né? Administrar a casa da gente é difícil. Por isso que nós damos muito valor ao diretor do colégio estadual, porque são diretores diferenciados. Eles são professores que assumiram a posição de diretores e naquele momento que eles assumem a função de diretores, eles acabam sendo administradores. Então eles precisam de um apoio nosso da regional.
porque eles são professores. Você imagina, um professor de matemática se candidata à direção e vira diretor. Diretor, ele vai ter que fazer gestão administrativa, financeira, preencher 1000 planilhas, ver a parte pedagógica. É muita coisa para um professor. Pé de meia. Pé de meia, tudo. A frequência tem que ser mensal do pé de meia, senão o aluno não recebe. Se não receber, a culpa é dele. Eu costumo dizer que esses diretores são guerreiros. Eles não assumem a direção. Eles assumem mais que uma direção. Eles assumem a administração de uma comunidade escolar. E isso é muito pesado. Ali tem um pessoal já falando, né? A Elisete, a Rosana. A Rosana é minha esposa, tá? Isso aí é nepotismo aí. Abraço, Rosana. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal que tá de casa aí. Quiser mandar pergunta aí daqui a pouco, pode ficar à vontade, dona Elisete. Então, essa questão toda, ela torna a rede dinâmica, por sua vez, para resolver problemas, mas ao mesmo tempo o diretor tem muita responsabilidade. Tem que ter, né? E aí, em algumas instituições são tão grandes que a gente vê ali praticamente uma mini cidade, né? Sim. O corpo ali de manhã tem Você imagina, quando eu falei essa questão dos 50 mil por mês, né? São 10 parcelas. Sim. Ela faz a administração de $500 mil de merenda. E ali, hoje, no caso, nessa responsabilidade sua aqui, você acompanha cerca de 50 mil alunos. 50 mil alunos e essa parte, inclusive, financeira, né? Porque eles têm que prestar conta do que foi comprado. Então, a gente tem isso ainda, né? Porque aconteceu um episódio de... sobrecarga e pegou fogo no poste. Aconteceu isso em Rio das Ostras. A gente tem que estar ciente, acompanhar, montar processo para conseguir um reparo na SEDUC. Quer dizer, tudo é muito assim, envolvente. Né? A regional é parceira. Sim. A regional, como as outras regionais, a regional Norte Fluminense, ela não é a instituição que decide. Quem decide é a SEDUC, que fica no Rio, mas a regional é a ponte. É aquela ponte, não pode passar nada do colégio para a SEDUC sem passar pela regional. E no caso e também... tudo eletronicamente, tá, amigo? Falando em eletrônica, não tem papel. A gente tem o Diário Online hoje também. Que também O Diário Online é uma inovação da rede estadual desse ano. Né? Muitos colégios particulares já trabalham com esse sistema, mas em rede pública não é comum, né, de você lançar naquele dia mesmo a presença, conteúdo, e tá em experiência. Né? Nós estamos implantando isso aí. Você imagina, mais de 1.200 colégios, né? E é uma ferramenta que vai ser facilitadora. Sim, você ali você vai saber qual aluno está evadindo. Olha só, o professor fazendo a chamada, a Secretaria de Educação lá no Rio, ela vai ter o controle que José da Silva, da turma 1101 do colégio Constantino Fernandes, não frequenta há 20 dias. E até para cruzar com os dados. Ela pode puxar aquele relatório e aí ver quais são os alunos, qual é o índice de evasão. E é um índice de evasão atual, não é um índice de evasão que quando chega lá no final do ano você diz, João não estudou esse ano, fez matrícula, mas não estudou. Aí é tarde. Aí é como diz o ditado, a Inês é morta, né? Não tem como voltar João, né? Sim. Então, além desse controle, outra coisa também que já existe na rede estadual, o pai do aluno tem acesso ao horário do aluno online. Perfeito. Então, se eu tenho um filho, né? Na verdade, eu tenho 2 filhas que estudam nessa rede estadual, né? A gente confia tanto no trabalho dos diretores e gosta do trabalho que a gente faz, que as minhas filhas gêmeas estudam em 2 colégios e aí por questões psicológicas e tudo foi orientado que elas se separassem. Então, uma estuda em um colégio, outra estuda em outro colégio estadual. Então, eu consigo acompanhar na ponta, né, como pai, né, 2 colégios estaduais aqui de Campos. E essa coisa do quadro de horários, elas não podem me enrolar. Eu falei, eu não preciso ficar perguntando, fulana, você copiou o horário? Não preciso, eu vou aqui no Google, boto SEDUC, quadro de horários. Boto o nome da cidade, nome do colégio, número da turma e vai me dizer aulas de que ela tem segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Perfeito. Olha que maravilha. Isso não é só para minhas filhas, não. É para todos os 50 mil alunos desse Norte Fluminense, todos os mais de 600 mil alunos no estado do Rio de Janeiro, da rede estadual. Eu falei em off, né? Eu falei que eu trabalhei na assessoria de comunicação de uma instituição de ensino, mas não chegava a esse
Pois é. de tecnologia. E numa rede privada. Onde os recursos são coisa. Então, você, tranquilamente, o pai tem acesso. Detalhe, fechou as notas, aconteceu o conselho, todas as notas são digitadas, o boletim é online. Perfeito, não tem aquela preocupação. Não precisa ir, você pode ir ao colégio. É salutar, inclusive, que o pai compareça, visite a escola, converse com os professores. Mas se ele quiser, por dificuldade de horário, ter acesso às notas dos alunos, o boletim online, pelo mesmo canal do horário, ele consegue ter as notas do aluno. Parece avançaram assim, não melhorou bastante? Décadas, né? É uma evolução, né? Tecnologia é serviço. O professor no início ouve... Isso já tem... Essa coisa da nota aí já tem uns anos aí que já foi iniciado, né? Houve aquela resistência, né? Do professor. É natural, né? Eu sou professor, né? Também. O sangue que corre aqui, corre ali, né? Mas depois a gente começou a ver que era rápido. Era rápido. Você pegava... Na verdade, a gente só lançava a nota final e número de faltas. Rapidinho você fazia aquilo. O efeito daquilo para a família era gigantesco comparado ao tempo que um professor levava digitando aquilo. Entendeu? E a gente vê essa vantagem, né? E a regional vai controlando isso aí. Fechou o bimestre, tem tantos dias para as escolas apresentarem o quadro completo de lançamento de notas. Entendeu? Aí mais uma cobrança para o diretor. O professor José tá meio atrasado. Aconteceu uma coisa, a esposa adoeceu, o filho adoeceu. Vê se tem mais matrícula. Trabalha muito, né? Porque é a vida do professor. E aí o diretor muitas vezes digita aquela nota pro professor, para não deixar o colégio sem a nota registrada. São realmente guerreiros, né? Você percebeu? No final sobra para quem? Sobra pro diretor. E o diretor volta. É pesado. E falar em parte online, o aplicativo também de Esse ano também mais uma novidade na rede estadual. Foi lançado um aplicativo do Enem, usando um pouco de inteligência artificial, que vai até chegar a um ponto de corrigir redações para preparar o aluno para o Enem. Ontem e hoje está acontecendo em toda a rede estadual do Rio de Janeiro o primeiro simulado padrão Enem. Então, ontem e hoje, mesmo tempo de prova do Enem, não é online, porque o Enem ainda não é online, né? É papel. Então, ontem e hoje, 90 questões cada aluno está fazendo, que é o número de questões do Enem. Ontem foi feita a redação, hoje já não teve redação. Então, já estão no esquema e com esse acesso ao aplicativo para tirar dúvidas, etc. E o bom desse preparo é o psicológico, né? Porque o aluno, na que chegar no dia que fizer realmente a prova, ele já está tranquilo. Tá no mesmo até mesmo a questão de controle de tempo, né, Papau? Porque você tem X horas para 90 questões. Então, se você não tiver malícia se você perceber que se você não sabe a questão de química, não adianta você ficar agarrado ali, porque você tem mais 89. Então, você tem que dividir, volta depois na hora de marcar. Cada um cria a sua estratégia, né? E a barrinha de chocolate, né? Essa aí é coisa minha, pessoal. Eu também tenho. Você sabe que o chocolate... Na hora da prova. Os concursos que eu passei, eu consumi chocolate, Era tá? Tô dando aqui a dica de água. Engraçado, a água eu não levava. Não sentia sede. Mas o chocolate... O que acontecia com o chocolate? Eu acho. Não sou especialista, não sou médico, nem biólogo, nem nada. Mas o chocolate me deixava com o cérebro, talvez pela cafeína, não sei, o cérebro ativado para raciocinar. O açúcar. Aquilo me dava uma adrenalina que eu não me cansava. E virava a página do concurso, né? Eu tenho uma matrícula na prefeitura, outro no estado, já tive 2 no estado, aí tive que largar uma para poder ficar, né? Porque não pode ter 3, né? Só por isso. Porque se eu tinha prefeitura, eu tinha 2 no estado e tinha colégio particular. Minha vida inteira trabalhei no colégio particular. Então, para mim, eu falei, gente, se eu pudesse ficar com 3, eu largava a escola particular. Né? Você entendeu agora, né? Sim. Mas não pode ter 3 vínculos, né? É ilícito ter 3 vínculos. Então eu larguei e acabei largando uma do estado, que eu falei assim, quando uma tiver com salário um pouco melhor, a outra está com salário pior, né? E por incrível que pareça, já tem 20 e tantos anos isso, né? Que eu estou na prefeitura no estado. De uns anos para cá, o salário do estado se tornou maior que da prefeitura.
E agora? Já teve uma época, Papau, que eu posso falar aqui porque as pessoas estão em casa e comprovam o que eu estou falando. Eu já tive uma época aí, uns 10 anos atrás, que o meu 10 ou mais anos atrás, que o meu salário da prefeitura, ele era exatamente o dobro do estado. Então, se eu ganhasse 1.000 1.000 no estado, meu salário na prefeitura era 2.000, um exemplo. E isso se perdeu nos últimos anos da prefeitura, não dando reajuste, não dando nada, não dando bônus, não dando nada, que hoje o estado consegue ser maior. Olha que doideira. Na prefeitura eu sou concursado para 20 horas, no estado eu sou concursado para 18. A mesma pós-graduação que eu tenho enquadrado na prefeitura, eu tenho no estado. Então, quer dizer, o padrão no estado, teoricamente, eu ainda trabalho até menos 2 tempos, né, de aula do que os 20 da prefeitura. Mas você percebe que houve essa virada, né? É curioso falar isso, né? Há uns 12, 15 anos atrás era o dobro, amigo. Você pegava dobrava o seu salário do estado, da prefeitura. O município tem como ter até mesmo mais a sensibilidade da rotina de cada município. Sim. E o estado do Rio entrou numa situação de recuperação fiscal, né, que acabou atrapalhando essa coisa do reajuste. Apesar que nós estamos ansiosos, né? Enquanto servidores estaduais, existe uma comissão na LERJ, junto com um grupo de especialistas do governo, vendo o que pode ser feito para sair desse congelamento de salário também, né? E aí, porque não adianta essa coisa de dizer, professor tem que ser, como é que diz? É só por amor. Não, sacerdócio. Sacerdócio. Eu faço isso no programa, esqueci. Fugiu a palavra. Sacerdócio. Gente, olha só. O sacerdote, ele recebe pro labore, tá? O sacerdote, ele precisa comprar roupa, ele precisa se alimentar, ele precisa viajar de vez em quando. Então, ele recebe. Por que o sacerdote, o professor tem que ser um sacerdote tão sacerdote que não recebe nada ou recebe um salário mísero? Não. Ele tem que ser valorizado também, concorda? Com certeza que no final os dois vão pro céu, né? Tanto o sacerdote quanto o professor já vão. Até pela vida que passaram, né? Não é fácil não, né? Só Jesus. E hoje, outra ferramenta que você provavelmente utiliza é o WhatsApp ali, porque eu vi as ligações. Direto. Isso aí o pessoal que trabalha comigo sabe. É uma das características minhas, né, enquanto gestor, que por onde estive, não deixar ninguém sem resposta em curto espaço de tempo. Lógico, eu estou aqui no programa, surgiram demandas aqui. Vamos ver aqui. Apenas 6. Para mim, 6 não, 8. 8 mensagens que eu vou responder quando acabar o programa. Entendeu? Mas não acumula. Sim. Eu fico o dia inteiro zerando. Poxa, Papau, imagina. Se a pessoa manda mensagem pro diretor da regional, ele não vai ligar para mim para contar uma piada. Ele tá com problema, ele precisa de ajuda. Concorda? E aí eu costumo brincar, não tem como você dizer, depois respondo. Não tô afim agora. Cara, se você não tá afim, não assume um cargo público. Sim. Fica só nas suas aulas de professor e aí você, entre aspas, vai trabalhar só no seu horário. Agora, quando você se predispõe a assumir um cargo, você tem que se disponibilizar o tempo inteiro. E aí eu acho engraçado que às vezes tem gente que fala, o cargo de confiança tem que trabalhar 40 horas. Eu não sei o número de horas que eu trabalho. Porque não para. Nós temos um colégio à noite, que funciona no noturno. Aí surgiu um problema, eu vou falar, não, meu horário foi até às 17 horas. Não atendo só amanhã. Que isso, gente? Que isso? Pra que você foi assumir uma área dessa? Entendeu? Eu ficava dando aula. Hoje, né? A escola abre às 7, mas já tem gente antes das 7. Já tem antes das 7 e às vezes ligam pra gente antes das 7 porque houve a bomba d'água queimou e não tá tendo água. Então você tem que estar ciente até para poder acompanhar isso aí. Então, os problemas não param, né? Tem os problemas, às vezes, que são vidas sociais, que estão... né? Porque o bairro... Também a questão de violência, tem toque de recolher à noite, essa coisa toda. O negócio é vivo, né? É dinâmico, não é aquela coisa estática. Tem um padrãozinho, vou fazer. E você sabe o que eu gosto? Educação, não há rotina. Não há rotina. E isso que me encanta. Eu gosto. Você vai me chamar de doido, né? Não, mas eu gosto. Sou assim, sou publicitário. Eu gosto disso. Essa coisa de rotina, você acordar e ter a mesma coisa, não tem na educação. Diretor de colégio sabe o que eu estou falando. Não tem
rotina. Um dia você termina no Conselho Tutelar, outro dia você termina na delegacia, outro dia você termina no Ferreira Machado. Você não sabe o que vai acontecer naquele dia. Cada dia é um dia. E é a mesma coisa comigo que estou lá na regional. Sim. E é isso que me deixa animado, entendeu? Essa coisa do parado, eu não gosto. Eu costumo brincar também, né? O pessoal fala assim, eu falo, gente, se você não quer atender, se você quer ser estrela, olha só, local de estrela não é aqui. Por aqui não dá pra ter estrela. Se tiver estrela entre nós, é porque é cadente, caiu do céu, porque o local de estrela é lá em cima. Então, palhaçada, entendeu? Palhaçada. Ou você se dedica no que você gosta, no que você faz, ou pede pra sair, cara. Não dá. Eu acompanhei, acho que uns 2 anos atrás, veio aqui em Campos, foi o Diogo Almeida, humorista da área de educação. Eu fui. Provavelmente eu fui. E todo mundo se reconhece ali. Todo mundo se vê. Em muitas situações, tá, meu amigo? Porque ele trata justamente ele vai. E ali você pensa assim, meu Deus, aconteceu comigo igualzinho, né? Como que ele sabe disso? Como é que ele sabe disso? E são coisas corriqueiras, engraçadas, né? Porque ele acaba fazendo humor da situação, às vezes, porque é trágica. Um momento né? trágico. Ele torna tudo piada. Eu fui no Trianon, não é isso? Isso, foi com o Ayrton Megahertz também. Um abraço. Espero que ele traga também de volta esse ano. Porque já tá com show novo. Já tem. O Diogo já tá com show novo. Já tá com show. Já tá com show novo. Porque a gente vê, às vezes, no Instagram, alguns trechos, entendeu? Aí tem uns e aí eu lembro diferentes. assim, ó, isso aí não falou no show. Já tá com show novo. Tem que mudar, né? Porque... E se for entrar na área de educação, não vai parar nunca, né? Porque tá sempre uma novidade, sempre vai ter um meme, uma piada, né? Nossa vida... Você lembra, né? Do Diogo, ele fala calça leg. Sim. Aquilo ali é verídico. Ele não tá falando... Foi uma coisa que construiu da cabeça aleatória. O Corsa, né? O Corsa, o professor enche de gente com a caravana pedagógica e aí ele brinca com... faz parte. E hoje aí a gente falou, às 7 da manhã já tem aula, mas já tem gente lá dentro. Já tem, né? Porque geralmente as merendeiras, né? Que no estado elas recebem o nome de PDRs, preparadoras de refeições, é uma nomenclatura que o Estado usa. Dá o mesmo de merendeira, né? Mas é porque antigamente tinha essa coisa da merendeira. Agora... até a verdade, a expressão nossa que acabou se perdendo. Né? Merendar, eu aprendi quando criança. E aí quem faz a merenda, merendeira. Assim ficou décadas, né? Aí provavelmente associaram a embalagem que a criança depois passou. Verdade, também já era. Eles perdeu a conexão. Aí hoje, no Estado, por exemplo, nós temos as PDRs, são as preparadoras de refeições. Então elas geralmente chegam 6h30 no colégio. E é uma equipe ali porque trabalha no exército. E é pesado. E ela 6h30 da manhã ela já tem que estar já começa a preparar o café da manhã dos alunos. E no final, eu acho que quando termina de produzir as coisas, tem vários espelhos, né? Que as panelas ficam areadas. Sim, é um luxo, né? É um luxo. Olhei, gente. E elas servem com prazer. Sim. E falar em servir, eu também gosto muito de visitar os colégios e servir, né? Não sei se você já viu. Eu sirvo. Sim. Eu boto a toquinha e luva, eu gosto. Ali eu vejo a ponta. Entendeu? O alimento não é meu, não fui eu que comprei, né? Foi com recurso público de todos nós, dos impostos, essas coisas todas, né? Mas ali o fato de servir me dá prazer. O fato de fazer o prato. É uma coisa minha, assim, não tem muito o que explicar. Cada um tem prazer para uma forma, né? E eu gosto disso aí. E ali eu acompanho. Querendo ou não, numa visita, eu acabo acompanhando a qualidade da merenda, a quantidade, porque por mais que nós tenhamos uma per capita de tantas gramas de arroz, tantas gramas de feijão, aquela per capita, quando você... Ela é bonita no papel, ela é linda, mas ela se perde. Ela se perde quando você está diante de um adolescente de 16 anos que não teve nada para comer. Sim. E às vezes acontece mesmo nessas características, você tem um que vai comer menos, ele pede menos. E o outro vai comer. Então aquilo ali serve apenas como uma referência, uma média. Sim. Agora, você não dá para fazer aquilo ali, como o padrão... não dá. Tem adolescentes, você sabe que tem fome. Então, a nossa tem umzinho lá em casa, 16 anos. Tá vendo? Eu tenho duas de 16. Você imagina, né? E não é fácil, não. E aí você tem... A nossa clientela acaba sendo do Fundamental 2 até o ensino médio. Nós não temos a criancinha, né? Não temos o infantil, não temos o Fundamental 1. Então, a nossa vai de 11, 12 anos até 18 nessa faixa. Então, é o período que mais fome tem, né? E de fato, e tem o turno da tarde, que aí também tem o turno da tarde também tem que ter o almoço e o lanche.
E o turno da noite é só o jantar. Já tem o jantar. Jantar. Ali. Inclusive, é bom que todo mundo fique ciente disso, porque se por um acaso não estiver acontecendo essas refeições, cabe procurar a regional, quer dizer, procura a primeira diretora, questiona, Isso, né, para saber casa é por mais quê. fácil de resolver. Olha só, por que aqui o Fred falou lá no programa que tem que ter café da manhã, tem que ter almoço pro turno da tarde e tem que ter lanche no turno da tarde. E por que o colégio aqui não está tendo? Primeiro questiona o diretor. O diretor não contemplou, não deu uma resposta correta, né? Assim, satisfatória, vamos dizer assim. Correta não, satisfatória. Aí procura a gente que a gente conversa. Às vezes é uma questão de pequeno ajuste e as coisas voltam a acontecer como deveriam sempre acontecer. Então são essas refeições que o aluno da manhã tem direito. Café da manhã, almoço. Da tarde, almoço, lanche. E o da noite, o jantar. São essas refeições, entendeu? Então, se alguém às vezes não está acompanhando isso aí, é questão de ajuste. Com certeza. O recurso financeiro vem para isso, não vem para outra coisa. Né? E a comunicação, começando, né, dentro de casa, direto com a diretora, facilita. Facilita. Até mesmo a nossa sobrecarga. A pessoa, se todo mundo resolver lá. E você vai estar conhecendo melhor a escola. Você, querendo ou não, numa visita que você faz um comentário desse, você conhece algum professor, né? Geralmente se resolve na escola, 99%. Aliás, a gente tem essa informação que nem na escola chega, porque os nossos diretores, na sua enorme maioria, já cumprem o que tem que ser feito. A SEDUC faz um cardápio, sabe, para o estado inteiro. Existe uma nutricionista, uma equipe de nutricionistas que monta o cardápio para o estado inteiro seguir, dia a dia. Café da manhã tem que ser isso, almoço tem que ser isso, lanche e jantar. Só que aí o diretor tem autonomia para fazer adaptações, entendeu? E o que eu achei bacana é que muitas vezes em casa a gente às vezes não tem toda essa grade alimentar. Por exemplo, às vezes eu almoço não tomo uma sobremesa no final. Verdade. E tem. A sobremesa faz parte. Às vezes eu vou almoçar, é água. Não, tem suco. Tem suco, Tem a sobremesa. Tem sempre as opções. E essa questão de uma alimentação equilibrada, que por mais que o adolescente não queira, mas há sempre oferta de legumes e frutas. Não pode não ser do gosto dele muitas vezes, né? Você sabe que, né? A gente que é meio gordinho também, a gente sabe o que é isso, né? Eu não sei você, mas eu não sou muito chegado a uma cenoura ralada, uma beterraba. Como? Entendeu? Eu tenho que gostar, porque a esposa puxa. Puxa, eu já como de quentinha, meu amigo. Tá. Como eu fico direto na regional, já agora, 15 de março, eu completei 2 anos lá na regional como diretor regional, né? Então, nesses 2 anos, praticamente eu comi todos os dias, de segunda a sexta, de quentinha. E aí, cá pra nós. Falando aqui, um gordinho ao vivo falando. Gente, na hora de escolher a quentinha, você escolhe o cardápio. Eu não vou escolher brócolis. Não vai acontecer. Mas não vou. Pode até ter no cardápio, mas eu não vou escolher, amigo. Não vou. Eu sei que eu não vou comer, entendeu? A carne. Aí vai um carboidrato, pelo menos eu divido. Hoje é macarrão, então não vou botar purê. Hoje é purê, então não boto arroz. Tento controlar, sim. Mas o brócolis não entra. A cenoura entra raramente. A beterraba mais raramente ainda. Cenoura geralmente ralada vai muito no cachorro quente. Sim. Funciona bem. Sim, mas olha aí. Olha a salsicha. Qual o momento ruim olha o sódio. Aparecer, né? Olha onde você botou a santidade da cenoura. Botou no meio do loucura. Foi. Algum momento do dia aconteceu. Olha o nosso amigo Germando. Estou assistindo 2 feras da comunicação. Meu Vem Deus. pra cá, vai poder dar uma aula pra gente aqui hoje também. Você ainda não falou da outra novidade, né? Que eu passei pra você antes. Isso que é o trimestre. Isso, perdão. Mudou trimestre, o sistema, né? Isso aí já é uma tendência de vários colégios. Não trabalhar mais por bimestre para fechar uma nota do aluno. Então, esse ano, a SEDUC também implantou o sistema trimestral. Ao invés de você ter 4 notas, você vai ter 3. Isso aí tem uma facilidade para o professor, para o aluno principalmente, porque quando você trabalha bimestre, gente, você quase que vive para avaliar aluno. Porque você dá uma semana de aula, teste. Uma semana de aula ou mais 2 semanas, prova. E depois uma semana de aula, recuperação paralela. Você ficou mais tempo, ou talvez tanto tempo avaliando quanto ensinando.
Quando você trabalha por trimestre, você aumenta em um mês para você fechar uma nota e trabalhar de forma mais tranquila. É muito corrido o bimestre. E já tem várias redes de ensino públicas do Brasil que adotam trimestre e particulares muitas adotam. Virou quase que o padrão. Modernidade? Não. É mais que modernidade, é necessidade. Convém fechar 3 notas e não 4, porque você tem mais tempo para trabalhar a sua matéria, né, a sua área. E aqui a gente estava conversando, né? A Secretaria de Educação cuida, além dos públicos, temos os particulares. Pouca gente né? sabe disso. A gente acha que é só não, já é muito. Já é muito, pouca gente sabe. Mas para qualquer colégio particular desses 10 municípios aqui do Norte Fluminense, abrir as portas, ele precisa montar um processo lá na Regional Norte Fluminense. Qualquer colégio particular dessas 10 cidades que quiser fechar a porta, ele tem que entregar todos os documentos individuais de todos os alunos na Regional Norte Fluminense. Então, nós temos acervos lá de colégios extintos de décadas. Porque o aluno, por exemplo, ele estudou no Saldanha da Gama nos anos 80. Ele perdeu o histórico escolar. Ele não tem uma declaração. Então, ele tem que ir lá na regional, na sala 2. Ali ele vai montar um processo onde uma inspetora de ensino vai pesquisar os arquivos do Saldanha da Gama para poder dar a certificação para ele. É o prédio tradicional 15 de novembro? Vizinho ao 15 de novembro. Ah, tá. Que é atrás da rodoviária ali. Ali a entrada na pracinha principal ali, onde o pessoal pega a fichinha para comer lá no restaurante popular. Eu estudei ali. Aí foi aquele lance que Você estudou ali no 15? Não, eu estudei no 6. Que eu falei, eu sou grato ao ensino público, foi através do Centro de Estudo Supletivo. Que agora é SEJA, né? Já mudou SEJA. Lá consegui concluir. É bom você falar isso, você concluiu o ensino médio lá, né? Ensino médio Depois fez o ensino superior. Aí fui para FAFIC, aí fiz a comunicação lá, mas foi oriundo, né? E se não fosse ali, o que teria sido? O SES, que agora é SEJA, né? Na verdade mudou só o nome, mas o formato é o mesmo. Ele agiliza essa coisa da defasagem da série. Então, se você tem mais de 15 anos e não terminou o ensino fundamental, você pode estudar ali dentro da pracinha da rodoviária, que é o chamado antigo SES, que agora é SEJA, e ali você vai estudar por módulos. Como é que funciona aquilo ali? É nosso, da Secretaria Estadual de Educação. Você, digamos que matemática, para você concluir, tem 5 módulos. Você pega um módulo, que é um livrinho, estuda aquele livrinho. Quando você se sentir preparado, você vai lá e faz a prova daquele livrinho. Leva um trabalho também daquele livrinho, que é passado para você. Ali é fechada uma nota. Então, você eliminou o livrinho 1 de matemática do 6º nono. Isso para quem tem mais de 15 anos. Então, o ritmo de estudo é seu. E ali, o interessante vem agora. Ali nós temos plantonistas, professores plantonistas para tirar dúvida antes da prova. Sim. Você estuda o módulo e ali você tira com cabines, onde você tem um professor de português, um de história, geografia, outro de matemática, à sua disposição de 2 da tarde até 9 da noite, antes de você fazer a prova, você tirar a dúvida e fazer a prova. Se você tem mais de 15 anos e não tem um ensino fundamental, você pode procurar o SEJA e matar isso aí e pegar o seu certificado do Fundamental 1. Se você tem mais de 18 anos, você vai fazer o ensino médio nesse mesmo formato, que deve ter sido o seu caso. Foi. Então, eu cheguei a dar aula 1 mês ali, entendeu? 1 mês. Olha, é interessante o trabalho ali, sabe? E era realmente... tive a oportunidade de reencontrar os amigos da época do ensino tradicional. Sim, porque consegui acompanhar os ensinos. Sim, você chegou junto deles, né? Voltei. Eles estavam mais à frente, mas com o seu ritmo acelerado de autoestudo, você conseguiu chegar junto deles. E o interessante, eu trabalhei 1 mês ali, cara, pro professor também é muito bom. Nossa, eu falei, gente, eu sou um especialista da língua inglesa. Eu tô aqui de plantão. Eu não tinha uma turma de 40 para dar aula. Eu ficava ali de 2 às 9, olha aí, bonitinho, de 2 às 9, esperando o aluno me procurar para tirar dúvida, ou então o aluno para pegar o módulo de inglês para estudar.
Dali E você- quando ele fazia a prova, eu pegava no arquivo qual era a prova que ele ia fazer, dava a prova a ele, ele fazia em uma sala ao lado, voltava, tinha, né, os observadores de prova que acompanhavam as provas, me entregava a prova, eu corrigia aquela prova e lançava no sistema. ali direto. Eu trabalhava com um computador e uma mesa. Ali tinha a cabine minha de inglês, aí tinha a cabine de português, a cabine de matemática. Não é interessante esse Vai lembrar que formato? também tinha alimentação ainda. Tinha uma merenda. Tinha merenda. O Estado oferece a merenda também. Também tinha o Tinha. lanche. Geralmente era o lanche, né? Era uma canjica. De tarde era uma canjica, um bolo com um refresco. Às uma vezes coisa a gente tinha era Marió, acho que é Marió, goiabada, uma coisa batida com leite. Que aquilo dali era batida forte. com leite? Nossa, mãe. Deve ser Isso muito lá bom. no- Já nos tem um idos, tempinho. né? Já tem um tempinho. Já tem, mas e tinha biscoito e tal, e mais tinha pão, tinha... Porque o SEJA também recebe essa verba que eu Tem, falei para você de merenda e merenda também manutenção. faz parte Entendeu? desse Faz com- parte desse responsabilidade fiscal aí. também de a diretora o diretor que compre, né? Compra e presta conta do que compra. Né? Isso aí facilita muito, cara. Essa coisa aí que os municípios ainda não têm, a grande maioria dos municípios não tem essa autonomia administrativa para o gestor, isso facilita muito o avanço na qualidade do ensino. Você percebeu? A torneira quebrada, a merenda. Você imagina, uma coisa é você comprar o que o cardápio vem e se não tiver legal, você mesmo vai reclamar. Olha, fornecedor, esse arroz não tá bom. Agora você já imaginou, você vai reclamar de um arroz que é comprado 500 toneladas para a cidade inteira. Nem sempre chega aquela quantidade Que não foi, chega a quantidade. Né? Você já entendeu? Enfim. Não vamos entrar nesse Não, mérito para a deixa. gente não causar, né, situações aqui. Coisa. Então, Mas lá você vai ter certeza que vai estar realmente sim, porque você adquirindo está na ponta. E aí você também pode dar preferência para os fornecedores da sua cidade. Sim, o dinheiro circula ali. Né? Não vai vir nada de outra cidade, porque a merenda foi comprada de outra cidade que ganhou licitação. E muitas vezes, por estar até no próprio bairro fornecedor, você tem o produto mais fresco. De entrega rápida e tudo. E sem contar que o PNAE garante também. O PNAE é aquela verba de merenda federal que eu falei com você, né? 30% do valor que as escolas recebem, elas são obrigadas a comprar de agricultores familiares. Isso é uma norma federal para que o recurso continue sendo repassado para os colégios estaduais. Então, por exemplo, essa semana nós tivemos uma etapa, mês passado foi a etapa que os agricultores familiares desses 10 municípios entregaram as suas propostas de preço. Perfeito. Anteontem, nós na regional abrimos todos os envelopes, mais de 200 envelopes de todos os colégios. Os colégios foram lá e entregaram, a gente faz aquela coisa pública. Quem quiser assistir, assiste, né? Aí agora, mês que vem, eles vão ser chamados para assinar o contrato de prestação de serviço. Perfeito. Onde ali cada fornecedor de merenda tem que vender no máximo R$40 mil. O agricultor familiar. Porque ele é um pequeno agricultor, né? Ele não é não é grande agricultura. Grande porte. Não é. Então ele vende 40 mil do que ele produz. Sim. Tem gente que produz banana, mandioca, então aquilo ali serve de incentivo. E ele vai entregando na escola e a escola, com o seu dinheiro, vai repassando e vai pegando as notas fiscais para prestar conta. É o chamado PNAE, né, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, onde 30% do valor que o diretor recebe tem que ser destinado para esse agricultor. E o contrato é assinado lá na regional mês que vem, entendeu? Perfeito. Todos os diretores vão lá, a gente combina os dias e horários para não embolar, e o agricultor vai junto, porque o contrato é assinado com o agricultor. Né? Tem esse bate-bola também para o Rio, também, para a capital, para esporádicas, ou mais uma vez no mês tem que estar no... Olha, hoje... a minha amiga Cíntia, que está aí, né? Ela é do pedagógico. Ela, não sei se ela está assistindo. A Cíntia, o pedagógico vai com mais frequência ao Rio, né? Mas a gente aqui circula o tempo inteiro na nossa regional mesmo. Sim. Entendeu? Mas aqui também já são 10 cidades. São 10 cidades, né? Então, não precisa ficar nada. A gente faz uma ginástica com o carro, né? Porque o carro tem que atender todo mundo, né? Então, um dia você está em Rio das Ostras. Aí, se você for a Rio das Ostras, o máximo que você consegue é passar na volta em Macaé. Lembrando que carro não é só combustível, né? Não é só, tem manutenção, né? Óleo, nós já tivemos o outro carro nosso, chegou a quase 200 mil quilômetros, aí alugado, né? O carro, aí a gente já está com um novo que já vai fazer 40.
novo, né? É rodado o negócio, né? Ele não brinca no serviço, não, né? Na atividade. E aí, quando você vai para a região agora de São João da Barra, você agora tem a ponte. Que você ainda não tem um acesso muito bom de estrada, mas você encurta em muito tempo São João da Barra e São Francisco. E a gente tem que fazer esse controle dos dois. BR ali, você já pensou? A gente tinha que ir São João da Barra e São Francisco. Aí, para São João da Barra, tinha que voltar a Campos. Não dava para o mesmo dia. Não dava. Agora a gente consegue fazer no mesmo dia, graças à ponte. Porque a gente atravessa a ponte e já está lá na ponta de São João da Barra. Um abraço ao nosso amigo Digão. Junto com o Cláudio Castro aí. Pois é, ajudou muito. Eu fiz um vídeo falando sobre isso na inauguração da ponte, né? O acesso ainda não está o ideal, principalmente o acesso do lado de lá, né? De São Francisco. Mas se você pegar, por exemplo, quando não tem chuva, a estrada está mais ou menos coisa, você fica tão doido de economizar tempo e você ir em mais escolas que você vai na ponte, gente. Vai porque vale a pena. E é um avanço. A gente às vezes olha, né, pensa que a ponte beneficiaria apenas o veranista. Não. Quantos trabalhadores? Isso, né? E tem essa questão, tem a questão para escoar a produção e tudo, né? Você imaginou um produtor de São Francisco que tem que vir a Campos para entregar uma mercadoria em São João da Barra, ou então pegar um barco em Gargaú, não é isso? Que tem aquele transporte de barco e descer em São João da Barra. Uma vez. É bonitinho. Eu tenho curiosidade, mas eu tenho curiosidade de ir, nunca fui não. Vale a pena. É bonito, deve ser muito bonita a vista, né? Até tenho vontade de voltar para fazer um documentário. Perigoso? Não, eu fui com o barquinho, eu acreditei. A gente vai confiando. Mas o barco é bonitinho, assim, razoável. Não é aquele. Não é um iate, né? É MSD, não tem aqueles de cruzeiro? Mas é um barquinho. Mas tem colete. Tem. Né? Eu tenho curiosidade de fazer aquele passeio. Não, tem colete, tem. Já até falei lá em casa que eu tinha essa curiosidade, porque vai pelo rio, né? Não vai pelo mar, lógico. Aí, né? na verdade, eu atravessa o rio. Pelo rio ali e vai pegar. O próprio Rio Paraíba, presumo. E deve sair. É porque Gargaú, acho que é Gargaú, a gente foi de bicicleta até Gargaú de bicicleta e atravessou no barco até São João da Barra, do lado da igreja. Ali no centro mesmo. Aí já sai no centro ali. Foi um passeio, acho que meia hora, mais ou menos, mas dá um. Só que mesmo assim. Deve passar por ilhas, né? Aí tem a vida animal, aquática, tudo. Acho que até uma lontra, acho. Tinha um animal lá na água, lá fazendo a graça lá. Opa, o que é? É o boto? Ainda bem que no Rio não tem tubarão. Uma aula de biologia ali. No Rio não tem tubarão, né? Já resolveu uma coisinha. Mas pode ter um jacaré? Talvez, pode ser. Porque o barco não é aquele barco, deve ser aqueles barcos mais caseiros. Que vai. Ali naquela região tem uns barcos assim mesmo. É o mesmo do pesqueiro. Do pesqueiro. Que fica lá no Pontal, em Atafona. Isso. Aí a gente fez aquele translado ali, mas foi mais pelo turismo. Só que para trabalhar com a rotina. É pesado. Deve ser mais. Mas você viu que o Seja, você é um exemplo vivo da qualidade. Eu acredito, Papau, que o Seja o futuro total da educação de jovens e adultos. Sim. Porque o que a gente percebe hoje quando um aluno que resolve fazer a EJA, né, à noite numa escola, ele não consegue muitas vezes acompanhar todos os dias de aula. Correto. Não consegue. Ele trabalha o dia inteiro. Ele chega cansado, entendeu? E aí, ele sabendo dessa questão do Seja, ele vai fazer o ritmo dele. Tem pessoas e pessoas, né? É igual dieta. Vamos pensar assim. Tem pessoas que têm a disciplina, porque para estudar no Seja tem que ter disciplina. Sim. Você tem que saber a hora de pegar o livro, a hora de fazer a prova, né? Porque você não vai pegar um livro e só uma prova. Você vai fazer muitos livros e muitas provas. Então não pode desanimar. Inclusive, acho que podia pegar mais de uma matéria por Pode. Você tem que ter aquele pique, né? De vontade. Sim. Agora, se for igual dieta, por exemplo, a pessoa, eu só faço dieta se eu tiver ido ao médico com um papel na mão, aquela coisa. Aí você vai ter que realmente ir para a escola. Porque você não vai conseguir fazer sozinho um trabalho que requer muita disciplina, né, da pessoa. Inclusive, hoje, depois de 20 anos fora da academia, fora da faculdade, voltei agora fazendo teologia EAD.
que é o ritmo que a gente Sim, veio sim, trabalhado lá atrás. Que é a tendência pós-pandemia. pode- Tendência pandemia e pós-pandemia. Você vai E os trazer cursos de o- EAD a acabam realidade. sendo... eu, como sindicato dos professores, nem gostaria muito, né, de apoiar essa ideia. Porque tira emprego pra caramba, né? Sim. É igual o caixa eletrônico pro bancário. Eu tenho aula que foi gravada pelo menos 5 anos atrás. 5 anos atrás. Quer dizer, pagou, produziu pagou o professor para gravar uma vez e acabou. Né? Você não tem Não paga 13º do vídeo. O vídeo não tem férias. direito de imagem. Não no tem caso direito de do- imagem, não tem 30% de um texto de férias. Não tem nada o vídeo. Não, você não. Você tirou- Vendeu sua imagem. Você, mas sim, mas conteúdo ali, você mas tirou todos os encargos trabalhistas que você tinha. E aí só fica na verdade, para corrigir todas as provas. Ou tirar uma dúvida, uma coisa assim, um plantonista, né? Mas você acabou enxugando o quadro. É uma tendência muito forte do ensino superior. Sim. Que acabou, de certa forma, tirando a vaga do professor, né? Aquele professor que ficava ali interagindo no ensino superior, mas ao mesmo tempo aumentou o acesso ao nível superior. Você consegue hoje, até pagando R$150. Sim. Acontece. Uma faculdade, né? Você consegue fazer um ensino superior nessa... Nessa faixa aí. foi menos de 200, reais. 200, 300 já está pagando um pouquinho a mais da média. Olha que coisa incrível, entendeu? E aí você consegue organizar. Agora a tem vida que ter acadêmica, disciplina. Mas tem que ter disciplina. Senão, Se você não tiver aqueles disciplina, R$300 por mês vão virar você vai jogar, 72 meses e não resolve. Sim, e você vai jogar fora, porque no final das contas você não cumpriu nada, você relaxou, né? Não vai ter ninguém quase te cobrando. Olha, você não está sem vir a aula 2 semanas. Não, você não assistiu a aula online. Não tem presença. Não vai chegar nunca ao fim. E vai pagando, né, E mensalidade. o caso do SEJA, você é o seu próprio personal. Ali, né? Personal, Você vai trabalhar sozinho, você tem um suporte do professor, tira dúvida, mas... Mas de acordo com o seu próprio comprometimento. O comprometimento. Eu falo Quem a não diferença tem do- essa coisa da responsabilidade, do compromisso, não consegue fazer. Tem né? diferença do interesse e o comprometimento. Né? Verdade. Eu estou interessado, vou lá e me matriculo. Vou fazer minha matrícula, eu tô matriculado. Agora, o comprometido, ele vai bater meta e vai pegar 3 disciplinas. Ele pega ali, ali, vai tipo assim, eu vou cursar o alternando. ensino médio, ele consegue fazer o ensino médio em 1 ano. Enquanto descansa, carrega pedra. Não consegue fazer o ensino Sim. médio em 1 ano? Consegue. E bate. Você deve ter acelerado na época, Verdade, fez o antigo corri, segundo grau, né? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu já tinha passado no vestibular e aí eu não podia ter mandado de segurança porque não tinha uma referência ali para organizar. E aí eu fui me comprometer com já hoje falecida professora Regina Sardinha. Excelente. Excelente. Me comprometi. 6 meses eu volto aqui. Foi meu professor Concluído. da faculdade, que Deus a tenha. Aí o pessoal foi, volta. Eu vou. Aí fui, bati. E entrei, mas 6 meses eu resolvi minha vida. Uma grande Mas educadora. foi assim, virava e era ritmo mesmo do... E aí você, de fato, querer entrou na faculdade, né? Entrei, graças a Deus, entregando ali todos os necessários. Né? O curso de jornalismo sempre foi muito bom ali, né? Referência. Sim. Existe até hoje, né? Das 3 disciplinas, que éramos jornalismo, relações públicas e publicidade, a única que persistiu foi o jornalismo, que já é bem... Relações públicas não, né? Não. E publicidade também não. Mas... tem que ir para fora, né? Se quiser estudar. Mas o jornalismo, você vê os programas... eu cheguei a lecionar 2 anos para o curso de jornalismo, língua inglesa. Eles botaram na matriz em inglês. Eu acho que, assim, não era aquele inglês para sair falando fluentemente, mas para ter uma noção básica de entrevista, de pergunta. Comunicação hoje se faz. Isso nos anos 2012 e 13 que eu trabalhei lá. E eu dava aula de inglês e eu tentava fazer assim, não levar coisa chata, né? Eu pegava a gramática, mas colocava no contexto de um repórter. E aí a gente treinava pergunta e resposta um com o outro, tentava trabalhar a oralidade dentro do curto espaço de tempo, mas a gente fazia um trabalho Porque assim. hoje até mesmo para o profissional de comunicação, ele utilizar que seja um teleprompter, sim, tá sim. em inglês, não tá em português. Os termos hoje, você acaba... Todos não tem, ferramentas impossível são em você inglês. dizer, né? Não sei nada de inglês. Sabe. Se você abrir a boca e falar ok, você acabou de falar uma palavra em inglês. Já foi. Ok. A letra O em inglês fala ou. O K fala key. Então você falou inglês. Acabou. Já foi, ok já é inglês. Não vem com essa história que não sabe. Você fala inglês. Só tipo, parar no hot dog já foi se você outro tinha inglês. que falar, se você quisesse falar português, tinha que falar OK.
né? Mas é ok que você fala. Não. Josiel, tá no ponto aquele vídeo do YouTube que eu te mandei? Te mandei um linkzinho. Depois você dá uma olhadinha aí quando puder você me ver. Só falta ter mandado pro Josiel errado. Tem... Acontece? Nós falamos Tá no seu WhatsApp, pessoal. Isso. Nós não falamos da questão de professor, Isso, né? vamos nós. O que o Estado, né, tem feito, né, pessoal, desde o ano passado com relação à falta de professor. É comum, né, na carreira do magistério, você vê, é nítido você olhar as universidades que formam professores estarem vazias. Sim. Isso aí já é um fato que muita gente diz que daqui a 20, 30 anos vai ter uma quebradeira de falta de professor. Isso aí já está previsto. Não vai ter professor para... Com a mudança agora também, com relação ao financeiro, eu acredito que vira um canal motivador, né? Professor... Aquele pé de meia do professor? Não, eu digo do própria valorização, né? Do financeiro. Como hoje você falou, o salário do Estado... Sim, da rede estadual. Então, o que a gente acontece? O que a rede estadual tem feito para diminuir? A carência hoje nossa é muito pequena. Tem negócio de GLP, né? Tem o GLP, que é o... Que eu estou aprendendo, né? Pra poder vir pra cá hoje, eu tive é isso mesmo, porque no Estado... Só para você ficar ciente, no Estado, a hora extra que o professor faz, que ele pode fazer X horas extras, né? É chamado de GLP, gratificação por lotação prioritária. Já na prefeitura, a mesma hora extra que o professor faz é chamado de RET, Regime Especial de Trabalho. Ah, perfeito. São siglas diferentes com o mesmo objetivo, hora extra do professor. Então, o que o Estado fez? Além do GLP, o GLP já não estava mais cobrindo a carência. Aí ele vai lá e chama 2.000 concursados do concurso de 2013 e 2014. Olha só, quem que fez um concurso em 2013 tá parado, né? estava esperando que 12 anos depois fosse chamado para assumir a matrícula? O Estado, ano passado, chamou 2.000 pessoas, 2.000 professores para assumir na rede toda. Perfeito. Além disso, o Estado, ano passado, criou um sistema interno de migração de carga horária de 18 horas para 30. Então, o professor tem o link, ele se inscreve e se candidata a aumentar a carga horária dele, não através de hora extra, mas através, oficialmente, de um salário maior, com os triênios maiores. Ele sai de 18 horas para 30. Correto. Então, isso aí você acaba fidelizando o professor para trabalhar mais horas e não aquela hora extra que ele faz se ele quiser. Você está entendendo? Isso aí, qual é a consequência disso tudo? Diminuir a carência de professor. Além disso, você que é professor ainda, que não fez sua inscrição, o contrato temporário para professor, já chamou muita gente aqui no Norte Fluminense, a regional que recebe esses professores, está aberto sem interrupção. Desde o ano passado, você faz o seu cadastro, entra no site da CEDUC RJ, e aparece lá um quadradinho escrito contrato temporário. Ali você clica, faz a sua inscrição, diz quantos anos você tem de experiência, quais são suas certificações, você coloca tudo ali. Ali vai sair uma pontuação de acordo com o que você informou. Pronto, fez a inscrição. No dia seguinte, você vai até a regional e valida aquela inscrição. O que é validar? É levar exatamente aqueles documentos que você colocou ali como anexo para uma inspetora de ensino comprovar que é verídico. A partir dali, você tem a sua pontuação e acompanha nesse mesmo quadradinho quantos professores estão sendo chamados e a sua posição. Olha que coisa linda. Sem atropelamento, sem favorecimento, sem nada. Vai ser chamado de... Esse processo é direto. Contínuo, ele não para. Então, se chegar um professor hoje que tiver uma pontuação mais alta do que quem já está cadastrado, na primeira chamada que pode acontecer semana que vem, na primeira não, na próxima, porque já está chamando desde fevereiro, toda semana chama. Primeira oportunidade é a partir daquele momento. Ele já entra. Ele já entra. E essa inscrição é feita por município. Então, você pode fazer a sua inscrição para biologia para atuar em São João da Barra. Tendo carência em São João da Barra de biologia, você vai sendo chamado.
Perfeito. Entendeu? Você não vai ser chamado para campus. E suplicar a necessidade você está entendendo? unidade. E aí você acaba, enquanto Secretaria de Educação, com um banco de reserva qualificado e enorme. Infinito. Entendeu? Sensacional. E não tem período, tipo assim, está fechada a inscrição. Não, está aberto. Eu vi também que teve agora também um outro plano também, que foi bem satisfatório para os professores, que eu recebi agora a mensagem, foi da migração. Então, é isso que eu falei. Da migração, que é de 18 para 30. Isso. Então você quase... Porque falar com o nome de migração, eu tem achei um que era aumento outro... de 70% mais ou menos do salário, né? 18 para 30 é quase que dobra, né? Se é para 36, dobraria o salário. Perfeito. Então, de 18 para 30 aumenta o salário. E aí, quando aumenta o salário, aumentam todas as gratificações embaixo. O triênio, é tudo de acordo, né? O triênio é um percentual que você ganha a cada 3 anos. Sim. Se você tem um salário maior, o seu percentual de 15% vai ser em cima do valor maior. Então, 12 anos já tá mexe, feliz, entendeu? Mexe bem com o salário, entendeu? Perfeito. E isso aí acaba diminuindo a carência. Porque o mais importante que a gente quer e luta é para que não tenha carência. Porque não adianta nada daquilo que eu falei com você, né, meu amigo? De uma escola com ar-condicionado, de uma escola limpa, organizada, com uma merenda de excelência, se você não tem professor. E um professor O motivado. principal, ainda por cima, motivado. Porque o principal personagem dessa engrenagem toda, para que tudo realmente... a cereja do bolo, vamos dizer assim, é o professor. Sim. Não adianta. Não adianta. Nós vimos na pandemia. O que houve na pandemia? As escolas estavam lá, lindas. A merenda tinha até guardada lá, se quisesse fazer, mas não podia, por conta da doença. Em contrapartida, eu vi também que teve uma verba para os notebooks para auxiliar os professores. Sim, naquele período ali. Sim, naquele período da pandemia. Hoje, os colégios estaduais, já há 3 anos mais ou menos, eles receberam uma verba extra para a adaptação de um espaço chamado Sala Maker. Os colégios estaduais hoje possuem Sala Maker. O que é uma Sala Maker? É uma sala onde ele tem material de audiovisual para gravar vídeos, para o professor utilizar da maneira que ele quiser. Ele tem impressora 3D para o professor trabalhar a parte de artes ou qualquer de outra matéria. É um espaço tecnológico específico dentro dos colégios estaduais, chamado de Sala Maker. Vai ter desde o liceu, que está ali no centro da cidade, até a menor escola lá na divisa com o Espírito Santo, que é lá em São Francisco da Bapuana. Eu cheguei, a primeira vez que eu vi uma sala maker dessa foi particular, que foi o Asa, que é até amigo nosso. Agora você imagina todos os colégios estaduais com essa sala maker. Que estava começando, porém já com os padrões mais atuais. Quer dizer, você já tem esse material para... Isso nos colégios estaduais. Visite um colégio que você vai conhecer a sala maker. E eles receberam, os diretores receberam recursos para comprar os equipamentos que ficassem de forma uniforme. Sim. Tinha que comprar aquela televisão de 50 polegadas daquele modelo. Perfeito. Tinha que comprar a impressora 3D daquele modelo tal. Até mesmo para ficar uma coisa uniforme, filamento, para não ficar... Tipo assim, a sala maker do colégio X é melhor que a sala maker do colégio Y. Tá diferente. Não é. Todos receberam o mesmo padrão. Até o mobiliário, amigo. Perfeito. Até as mesas e cadeiras são aquelas mesas altas, tipo bancada com aquelas cadeiras tipo... Não cadeira, tipo banco. Sim. Para ficar um trabalho mais científico ali. Até isso foi uniformizado. Fazer então igual eu fiz nesse caso aí do vídeo que o Josiel vai soltar pra gente agora, que foi quando eu vi um Instagram de notícias da cidade, foi falar da parte de alimentação do colégio Félix, eu acho. Tá no vídeo. Ano passado isso, né, que você falou. Foi. Vamos ver aqui. Já vai começar. Vem que eu vou te mostrar o que é bom demais. Direto do campo, dos goitacazes, vai sacudir geral. No ritmo que agita o seu astral. Então, galera, estou aqui hoje no Colégio Estadual Doutor Félix Miranda, aqui em Guarulhos, e a gente viu no Instagram, né, no site aqui da cidade, falando sobre a falta de merenda, pelo visto não é o que acontece aqui, né? Não, a gente trabalha aqui, serve a comida no primeiro turno, serve a comida no segundo turno, que as crianças já chegam para almoçar. A mesma comida que eles comem no primeiro, o segundo também come. E sem contar o lanche da manhã, que é o café 10. São 3 merendas. E vi também tem a sobremesa. Tem a sobremesa, hoje temos doce de leite. E ainda por cima, 3h30, tem outro lanche para eles. Galerinha, tem
essa segurança, né? Da alimentação garantida, de qualidade, feito com carinho, né? Eu vi aqui. Tem a janta à noite também. Tem a janta. E é tudo feito com muito carinho para eles. Não tem falta de merenda para eles, não. Então, galera, antes de tirar print, postar isso como se fosse verdade, é bom sempre estar apurando, conhecendo realmente a realidade das escolas, né? Aqui temos trabalhadores que estão envolvidos. Quando faz uma postagem dessa, talvez em troca de likes, buscando alguma visibilidade na internet, você pode estar prejudicando diretamente a vida de várias pessoas, famílias, né? Verdade. E, com certeza, indo contra o que a gente está vendo aqui. E a gente prepara com muito carinho para eles, né? Isso aí. Tá bom. Obrigado, Conceição. Nada. Bom trabalho. Parabéns. Obrigado. Parabéns pelo Dia da Mulher. Obrigada. E Léo, Carinha, toda a direção, todo mundo aqui do Colégio Estadual, Dr. Félix Miranda. Tá bom, obrigada, gente. Valeu. Tudo tá feito aqui com muito carinho e amor. Obrigado. Bora postar que aqui é o seu lugar. E então, galera, continuando aqui nosso tour hoje aqui na cozinha aqui do Colégio Estadual, Dr. Félix Miranda, conversando aqui com o Graciane, falar um pouco mais, né? Como que é a rotina de vocês aqui? A produção começa cedo, como é que é? A gente entra aqui às 7 horas da manhã, a gente serve o lanche às 9h40, um dia é suco, é mico shake, é pão de sal, é pão doce, pão com mortandela, é biscoito, é rosquinha. Cada dia um cardápio, tudo organizado, tudo feito com amor, suco à vontade. São 50 litros de lanche para eles, todos os dias 400 pães. São para os 3 turnos, tudo a mesma coisa, de manhã, de tarde e à noite. O almoço não falta, a despensa não falta, a direção sempre atenta na cozinha, não tem esse problema de comida e nem lanche aqui no Colégio Estadual Félix Miranda. Então, e também tem todo o carinho, né, do preparo. Todo o carinho do preparo para eles, todo o carinho, com toda a limpeza, com toda a organização. Aqui está nossas panelas, tudo clarinho, mostrando para vocês. Isso. E uma das coisas que, né, a gente fica preocupado, na verdade, porque vocês acordam cedo para vir trabalhar e de repente tem uma pessoa por causa de um print, bota na internet sem responsabilidade. E prejudica a gente. Prejudica as suas famílias diretamente. Não só a escola, como a gente que trabalha na cozinha. Isso. Valeu, obrigado. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo Dia da Mulher também. Obrigada. E vamos que vamos. Vamos lá, galera. Obrigado. Continua seguindo noticiaurbana.com.br para falar na rede. Valeu, forte abraço e até mais. Você utilizou de uma perspicácia muito boa e a diretora também foi muito sábia. Sim. Porque ela não acompanhou. Ela deixou você à vontade. Ó, vai lá. Vai lá que você vai ver a verdade nua e crua sem você ter avisado que você iria, né? Isso é muito bom. Um abraço aí para a diretora do Félix Miranda, a professora Ana Paula, que faz um trabalho sério, muito bom. O colégio tem estado, entendeu? A área territorial é enorme. Ela me deixa doido, porque ela precisa, às vezes, de capina. Sim. E aí, para não apertar a verba de manutenção, a gente tem o apoio da EMOP, que é a Empresa de Obras Públicas. Sim. Um abraço aí para o diretor da EMOP, o engenheiro José Jorge, que me atende com capina, limpeza de ar-condicionado, esgotamento de fossa. Isso aí acaba folgando a verba de manutenção que a diretora, de repente, precisaria pagar. Então, ela ali na extensão dela, meu amigo, os CIEPs e o Félix Miranda tem uma extensão enorme para a área para capinar, né? E lá, nesse contato, eu acabei conhecendo um grupo de jovens que estavam participando de uma, acho que era Olimpíada, acho que era informática, era alguma coisa assim que eles estavam participando, que é uma outra atividade, né? Eu passei para a Josiel agora um videozinho de 15 segundos de 2 semanas atrás da merenda do CIEP de Rio das Ostras. Um CIEP de quase 2.000 alunos. O maior colégio em número de alunos, um dos maiores colégios de Rio das Ostras, né? Uau. Passa aí para você sentir. Eu passei até para a Sedu, que está servindo como referência de refeição, entendeu? Que capricho, cara. Que coisa linda ver aquilo ali. O negócio tá solta aí. 15 segundos. 15 segundos é coisa pequena. Olha lá. Quase 2.000 alunos. CIEP 257, Rio das Ostras. Olha lá.
Olha ali. O seu prato servindo. É isso aí. Isso aí é uma regra comum dos colégios, graças a Deus. Se eu chegar da mesma forma que chegou na... Aqui, você for no colégio lá em Sapucaia, você vai ter que encontrar a mesma coisa. De vida, né? Geralmente, esse aí geralmente é uma quinta-feira, é o dia da feijoada. Só que não é aquela feijoada com sódio, que não, entendeu? A feijoada não pode ter linguiça, ela pode ter dobradinha, pode ter carne. A carne. A carne de boi, né? Bovina. Você já não pode botar mais. Há anos já não se serve salsicha nas escolas, não se serve linguiça por conta do sódio. Entendeu? Tá. Já é preocupação nutricional. Nutricional, não se serve, é proibido. Você sabe, nós somos de uma época que a gente comia isso na escola. Mas atualmente não se pode comprar, entendeu? Então a gente o cardápio geralmente geralmente às quintas, feijoada brasileira, porque é uma feijoada que não tem muito, né? Só para dizer que ela é diferente, né? Porque ela não vai poder ter um pé de porco. Apesar que o brasileiro até come, mas nessa da escola não vai ter nada de porco. Couve mineira, que é aquela couve coisa, farofa, arroz e feijão. O feijão já tá na feijoada, né? Já tá ali. E geralmente a sobremesa ou é a laranja ou é um pedacinho de goiabada. Sim. Pra dar uma quebrada, né? E é o que eu falei, às vezes em casa a gente não tem essa coisa, vou pensar na sobremesa. Às vezes você tá com pressa, aquela coisa toda, você frita um ovo, bota no arroz, que já tá lá, requenta o arroz, já tá de 2 dias e come. Aquela farofinha que tá do domingo. Do domingo, que você bota num pote, ela dura a semana toda. E vai levando. É isso aí. E fico, assim, muito feliz, porque foi o que eu falei, a educação mudou minha vida. Foi através dali que, você vai escalonando. Tá? Um trabalho melhor. E, meu amigo, é um tesouro, é uma herança, é um tesouro que ninguém tira. Sim. Meu pai dizia que ninguém vai te roubar a educação. O que você aprendeu, ninguém vai isso aí vai com você. Eu costumo dizer, né? Vai no caixão com você. Eu sou filho de... Minha mãe era funcionária pública, auxiliar de secretaria, e meu pai era taxista. Então, você imagina, um taxista que não pôde estudar, né? Não teve oportunidade lá nos anos 50, ele nasceu em 35, né? Então, não teve. Mas o que ele pôde fazer pelo filho, eu e minha irmã, ele fez. Pra você ter ideia, na faculdade, né? Eu fazia letras, né? Na época. E no primeiro ano de faculdade eu já estava formado nos 8 anos de IBEU, que antigamente não tinha essa quantidade de cursos, né? Eu era Douglas IBEU. J. Não, IBEU. Era IBEU ou CCA. Sim. Lembra? Não tinha curso. Então eu já estava no 8º ano do IBEU, já tinha terminado. E aí eu comecei a dar aula no curso de inglês no primeiro ano de faculdade. No segundo ano eu já estava no Colégio Santo Antônio, no Colégio Salesiano, dando aula de inglês. Segundo ano de faculdade, mas eu tinha o conhecimento do inglês, né? Eu tinha 19 anos de idade. Formação, você ter ideia. Ali. E ali eu falei, papai, olha, não precisa mais pagar minha faculdade. Já estou trabalhando em um curso e 2 colégios, não há necessidade. Não. O que eu fiz pela sua irmã, eu vou fazer com você os 4 anos. Perfeito. É compromisso meu. Então ele tinha essa coisa. Então hoje, o que ele deixou? Deixou isso. Sim. E não precisa deixar mais nada. É a herança mais rica que não a gente pode deixar mais nada, né? Fora os princípios de valores, ética mas ele deixou isso. E agora tá a vez de passar para gêmeas. Passar para gêmeas. Só que a geração é outra, né, amigo? A gente tem que dar umas chamadas, mas elas são boas. Graças a Deus a gente pela forma como a gente trata e o relacionamento da família, então a gente percebe quando a pessoa, o adolescente tem uma índole ruim, né? A gente, e ele pretendem ir para a sala de aula também ou não? Tá no caminho. Olha, eu ouso dizer, já falei com elas. Elas reclamam, chego até a falar coisa que não deve. Entendeu? Que elas vão terminar na sala de aula, mas elas resistem ainda. Tipo assim, não vamos querer essa vida que o senhor tem, não. O senhor trabalhou manhã, tarde, noite, uma vida inteira, não dá não, entendeu? Minha sogra foi professora, minha esposa é professora também. E aí você vê ali que, né, há uma tendência, entendeu? Eu falei, olha só, vocês podem não ser professores como primeira profissão, mas Sofia acho que está querendo fazer veterinária, está naquela dúvida. Você vai ser veterinária e vai dar aula de biologia. Você anota. Ou aí, aula até na própria na faculdade de biologia. Vira professor de veterinária. E faz parte. Se tiver que você será, gente. O mais importante, meu amigo, é você fazer algo que você seja feliz. Com certeza. Né? Essa semana até trouxe um psicólogo falando isso aí. Se a musiquinha do Fantástico
te incomoda a ponto de você ter taquicardia no domingo à noite, choro, tristeza, porque você vai trabalhar segunda, troca de profissão porque você precisa de tratamento. O seu organismo está pedindo socorro. Entendeu? Exatamente. E é isso que a gente tem que procurar sempre. Felicidade. E é a mola que mais impulsiona a gente a estar feliz no que está fazendo. No que faz, né? Eu vejo aí que pelos 2 anos aí, a paixão pela educação. Eu gosto. Não só toda a caminhada, gosto, mas esses últimos 2 anos potencializou um outro lado. Né? Eu já cheguei a ser secretário aqui, né, do município. Já fui diretor do Chess Cardoso nos anos 2005 a 2008. Perfeito. Eu tinha 32 anos, era um garoto, entendeu? Você imagina, o diretor do Colégio Chess Cardoso, 1.500, 1.470 alunos na época. Né? Hoje tem até um pouco menos. Quantos professores, em média? Entre professores de jornal devia ter uns 120. Mas essa... E eu era o novinho. Eu era o diretor... É professor mais velho do que o... O novinho assim, no estado, né, pouco tempo, e de idade também. Né? Tinham professores lá que... Está chegando, o José já fez a sinalização. Luciano já está na área. Esses são... Ih, já está na área. Já está na área. Então, né... Lembrar que agora, essa sexta-feira, temos aniversário aí de 190 anos. 190 anos. A prefeitura, o Estado ainda não decidiu se vai suspender as aulas ou não. A prefeitura já decidiu. Já decidido que o Estado acho que decide. Se não decidir amanhã de manhã, não decide mais, né? Já não tem mais tempo para decidir. E, de fato, são 190 anos de história, mas a gente tem a esperança que aos 200 anos a gente tenha coisas grandes para comemorar. Tem 10 anos para a gente correr atrás para dizer assim, 200 anos estamos agora já melhor tá... que nos 190, né? Já estamos melhorando. Tem muita coisa para melhorar mesmo, é isso aí. Agradecer aqui, né, a nossos apoiadores, né? Tem a Érica Russo Enfermagem Estética, a Drive Club, né, Campos e Macaé. Conhece os planos para manter o seu carro limpo aí durante o mês inteiro. Geninho Mateus Consultoria Automotiva, ali na Arthur Bernardes, esquina com a Múcio da Paixão. Leonardo Gomes Fitness, com unidade no centro e na Pelinca. Resenha Barbie Club, parabéns pelos 10 anos, inclusive. O Aquarius Sticker House, a Unigran, Rodoviário Sol Nascente, loja Vem Que Tem, multimarcas, Arte Oral Odontologia Premium e restaurante Casa do Peixe. Tudo isso é possível, né? Graças a Deus. Você tá com um catálogo bom, hein? Estamos buscando. Seu catálogo tá de primeira, hein? Trazendo ali com Aquários. Eu falei, com Aquários Stick House tem uma turma boa aqui. Parabéns. E agradecer, né, a agência Exclusive Art, o Jornal Notícia Urbana e, claro, que a Rede Aurora, né, nosso amigo Germando, Giovanni, Josiel, tem a família toda aí para dar suporte a gente. Inclusive, daqui a pouco vão ter o Voz de Campos aqui com o Luciano Freitas e Vanessa Oliveira, às 18 horas. Fiscal do Povo, às 19. Hoje eu peguei aqui, fiz a listinha aqui bonita para compensar esse tempinho que eu vou comer de 10 minutos hoje para não sair com cara feia ali, né? Mandar um abraço aí pro nosso casal aí, guerreiro, né? Juliana e Charles Guerreiro. Às 20 horas, GoitaCast, que eu quero conhecer esse buffet do Ricardo. Em breve vou visitar aqui Ricardo Lopes e o Cris. Quinta-feira, Zoom Aurora com Pietro Souza. Tá certo? Às 16 horas? Sexta-feira, errei por pouco. A Voz de Campos com Germano. Quinta-feira, às 18 horas. Com Germano aqui. E Pietro de novo, que é o filho que ele descobriu agora há pouco tempo. Transmite Campos com Luciano Justo e Edgar Júnior. Na sexta-feira, 6 horas também, às 18. Claro, para fechar, a gente não podia deixar em aberto que segunda-feira, fiz toda essa volta pra gente chegar na segunda-feira. Segunda-feira, às 19 horas. Educação em Foco com nosso amigo Frederico Rangel, ou Fred Rangel. Eu tô aqui na minha. Eu falei, gente, ele vai parar onde? Não, a gente vai vir, tem que fazer a volta na semana pra chegar na segunda. E vamos falar aqui do Educação em Foco, toda segunda-feira. Desafio também diferente. Pra mim é porque você é formado. Você chega de boa. Nada, mim, não. Você tá falando no campo que você tem maior
a abertura hoje. Né? A semana que vem nós vamos trazer 2 especialistas da área de língua inglesa para falar da importância do inglês no mercado de trabalho. Eles vão também fazer uma análise de quando que uma criança, de fato, deve começar a aprender inglês. Vai ter todo esse bate-papo. E a gente ainda está correndo atrás aí, de repente, de um sorteio de uma bolsa de estudos de um curso de inglês, para poder fechar com chave de ouro. Segunda-feira que vem, dia 31. Parabéns. Isso aí. E na segunda-feira também temos às 18 horas Direito e Cidadania com o Dr. Felipe, que é logo na... Gente boa, antes de mim. Antes um pouco ali. E terça-feira temos às 20 horas nosso Edmar Pitac nos bastidores da política. É esse daí que, né? Esse é giripoca. O pessoal acha que a gente aperta. É porque eu não conheço o programa. Edmar e Quintanilha estão ali mantendo ali um ritmo salutar ali, bem tranquilo. Na pancada, como diz o outro. E eu tô aqui toda quarta-feira a partir das 16 horas. Às vezes acontece de mudar ali uns 5 minutos, mas a partir das 16 horas eu tô aqui na Rede Aurora. E diariamente a gente tá aí pelas redes sociais, né? Instagram, o antigo Twitter, né? O que é o X, Facebook, Spotify, YouTube. Pode pesquisar lá, Papauá na rede. Vai encontrar conteúdo nosso. E com certeza, nossa programação, essa lista toda que nós passamos, tá na Soul TV, Link Web, New Play e Infoline. Nossa. Fiz o dever de casa bonito, professor? Fechou bem. Né? Lacrou, como diz. Obrigadão, querido. Tudo de Valeu bom. Pela aula eu que aí. agradeço, tá? A lembrança. Eu acho que eu deixei, assim... Foi sensacional, bastante pontos esclarecedores, né? Pessoas que às vezes não sabem, né? Dessa questão toda. Sim. O que o Estado está fazendo, de fato, na educação. Isso aí tem uma lacuna. Sim. Né? Eu acho que esse espaço a gente está ocupando, porque não adianta a gente trabalhar, o diretor se matar fazendo um trabalho de excelência e o negócio não ir para mídia, né? Sim. Eu agradeço o seu espaço aí. E o espaço está aberto, igual eu falei, né? Fui lá no Félix Miranda para conhecer lá a rotina, puder dar carta branca para poder manda brasa, esporádico manda aí brasa, nas manda instituições. Tô aqui para somar. Vai ser muito com certeza, muita coisa boa para acontecer aí. Valeu, galera. Um forte abraço e até mais. Tchau. Vem curtir com a gente, a alegria vai te contagiar.